como seus filhos, devemos nos maravilhar diante daquilo que o Senhor faz a cada dia. Amém, glórias a Ele. Abra seu coração e se levante diante do amor do Senhor. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Olha, Senhor, agradeça pelo grande amor, apesar das nossas falhas e imperfeições. Ele nos amou, Ele nos salvou. Aleluia, glórias a Deus por esse grande amor. Adore, adore ao Senhor, declare com alegria. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome, meu Pai. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. O teu amor, Senhor, é tão imensurável que a mente humana não consegue, Senhor, dimensionar.
E como a letra diz, Senhor, apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor nos chamou das trevas, Senhor. Nós te agradecemos, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, te rendemos glória, meu Pai. Muito obrigada, porque é o teu grande amor que nos sustenta. O Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O teu amor é profundo, Senhor. Não existe outro amor igual a ti. Ó Senhor, nós queremos te louvar. Que os nossos lábios a cada dia, Senhor, não se cansem de render glórias. Não se cansem de te adorar, de te louvar, Senhor. De te agradecer por essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Que o teu amor nos alcance em detalhe da nossa vida, Senhor. Que a cada dia nós possamos estar firmados na rocha que é Jesus. Que nós possamos, Senhor, a cada dia buscar com fé aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Senhor. E nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, Senhor. Derrama a tua unção sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos cubra, Senhor, com o teu poder. Abra, Senhor, os caminhos. Abra, Senhor, as janelas do céu e derrame a tua bênção sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Venha, Senhor, aqui. Atua, Senhor, no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, Senhor. O Senhor possa ouvir aquilo que o nosso coração tem colocado diante de ti, Senhor. Ouve, Senhor, a voz dos teus servos. Ouve a voz da tua igreja, Senhor. E derrama a tua bênção, derrama a tua unção no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, que cada um aqui hoje, que entrou aqui, Senhor, aqueles que estão acompanhando essa celebração, esse culto pela internet, Senhor, que eles alcancem aquilo que o coração deles tem buscado, meu Pai. Que eles alcancem a bênção que eles têm buscado, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, derrama aquilo que cada um está precisando, Senhor. Seja cura, que o Senhor derrame cura. Que seja uma porta de trabalho, Senhor. Que o Senhor abra essa porta de trabalho, em nome de Jesus. Se é amargura, se é tristeza, troca, Senhor, pela tua alegria e pela tua paz, aquela paz maravilhosa. Ó Senhor, muito obrigada. Venha sobre nós, continua atuando no nosso meio, Senhor. Continua nos abençoando, continua nos sustentando, porque nós confiamos em Ti. E nós queremos declarar, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. E sem a Tua unção sobre nós, sem a Tua misericórdia, Senhor, nós não podemos fazer. Por isso, Senhor, nos abençoa. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa a nossa vida. E não nos deixe, Senhor, nos esquecermos daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e naquilo que o Senhor já fez. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas, Senhor, para a Tua maravilhosa luz. Muito obrigado. Engrandecido, entronizado seja o Teu nome para todo sempre, Senhor, porque nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, amém. Vamos continuar louvando como igreja, lembrando que nós somos a igreja, nós somos o povo escolhido e que nada, as portas do inferno não vão prevalecer. Por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos como igreja. Amém, Jesus. Adore com alegria. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
Declare com convicção: nós não caminhamos pelo que nós vemos, caminhamos pela fé. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Somos a igreja. somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Você crê? Somos a nação santa. Somos um povo comprado pelo sangue de Somos a Jesus. igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não Aleluia. pode prevalecer. Nada pode deter a igreja do Senhor. Você crê? Parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Aleluia. Nós caminhamos pela fé. É o que nós cremos. Nação Santa, Aleluia. Somos a igreja do Senhor. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Nada na história da igreja pode parar a igreja.
ao Senhor, porque você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja que caminha em vitória. Temos lutas, mas a igreja caminha em vitória, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Mesmo sem ver, eu posso crer. Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmar está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmar está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso. Temos um novo ano e caminhamos, né? A igreja tem toda aí suas atividades. Apesar de estarmos no mês de férias, mas todos os domingos estamos aqui. Esse é um momento especial em que nós vamos conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. É sempre um prazer ter aqui os irmãos, amigos que nos visitam. Gostaria de saber se deste lado aqui temos alguém pela primeira vez hoje nos visitando. Olha que bênção, temos aqui um casal, igreja, vamos aplaudir, vamos receber com carinho. Os irmãos que estão aí próximos, estendam a mão, cumprimentem, vocês se sintam bem-vindos aqui no nosso meio. Amém. Bênção. Aqui no meio temos alguém que nos visita pela primeira vez. Olha aqui também, que bênção. Temos uma moça, um rapaz. Vamos aplaudir, igreja. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os irmãos próximos cumprimentem, recebam com alegria. Muito bom ter vocês aqui conosco. Que bênção. Desse lado aqui temos alguém hoje pela primeira vez? Não, todos já são conhecidos, né? Alguns já são segunda, terceira vez que venham. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Lá nos jovens temos alguém pela primeira vez hoje? Não, todos já são da casa aqui. Que bênção. Mais uma vez, amigos que nos visitam, que vocês sejam grandemente abençoados. Que vocês se sintam bem recebidos aqui no nosso meio. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Amém. A paz, meus amados. Hoje eu vou ler um pequeno versículo que está em Gênesis, lá no capítulo 4, lá no versículo 3, que diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Eu vim falar aqui hoje um pouco sobre dízimos e ofertas. E eu, pensando sobre o que falar neste tema, eu lembrei da primeira oferta que foi feita, que foi a oferta de Caim e a oferta de Abel. Não sei se vocês pararam para analisar. Por que será que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Porque as duas foram ofertas ao Senhor. Aí, olhando um pouco para o texto, para aquilo que está escrito que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Abel, porém, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Abel trouxe das partes gordas. O que quer dizer trazer das partes gordas do seu rebanho? Era a parte mais nobre do rebanho dele, a parte mais preciosa da carne, aquela parte gorda. E trouxe das primeiras crias do seu rebanho. Por que enfatiza-se das primeiras crias? Porque quem te garante que terá segunda cria? Quem te garante que terá outras crias? Abel confiou. Isso tem mais a ver com o coração de Abel e o coração de Caim do que com a oferta por si mesmo. Abel confiou no Senhor. Abel deu o seu melhor ao Senhor. Abel ofertou ao Senhor aquilo que ele não sabia se ele teria novamente. Isso foi por fé, isso foi por confiança. Nós costumamos dizer que essa não é a parte mais importante do culto, tanto que é uma parte da qual nós reservamos a menor parte do tempo. Por quê? Porque nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para ficar ricos trazendo a mensagem do Senhor, não é esse o objetivo. Se fosse esse o objetivo, ia ser muito mais tempo de mensagem. Se fosse esse o objetivo, a mensagem ia ser muito mais incisiva. Mas não é. O objetivo de uma mensagem sobre dízimos e ofertas é que a sua vida seja abençoada. É que você prospere. É que você tape a boca do devorador sobre as suas finanças. Porque a palavra do Senhor diz que a oferta, que o dízimo, tapa a boca do devorador. Tem mais a ver com nós, pessoas, do que com igreja em si. Então é como se fosse legislar em causa própria. Você oferta, mas Deus tem o compromisso com você. E não é para a sua salvação. Como eu disse semana passada, a sua salvação não depende do seu dízimo. A sua salvação não depende da sua oferta. A sua salvação depende de você crer no Senhor Jesus. Porém, Deus deixa claro que Ele tem bênçãos sem medidas para aqueles que ofertam na casa do Senhor. Então essa é uma oportunidade que nós deixamos. Temos os nossos envelopes. Ali atrás, nas paredes, tem envelopes. Esses envelopes é do qual nós colocamos os nossos comprovantes que fazemos depósitos, cartão, que seja. Neste comprovante, neste envelope, você não precisa botar o seu nome, não precisa colocar o dízimo de fulano de tal. Não precisa. Por que não precisa? Porque não nos interessa. Nós não olhamos
Você não tem uma cadeira melhor aqui porque você dá um dízimo maior. Tua cadeira é igual a de todo mundo. Você não tem um lugar mais top porque o seu dízimo é maior. Não, a cadeira é igual a de todo mundo. Mas não podemos esquecer de falar que Deus tem promessas grandiosas para aqueles que colaboram. Então essa é uma oportunidade. Tem os envelopes, tem a maquininha de cartão. Atrás das cadeiras tem o código Pix, para você poder fazer seu Pix. Aqui tem o código Pix também. Tem o e-mail, que também é a chave Pix, secretaria.ibas. Você que está na internet, aparecerá para você aí o QR Code, com o e-mail também, caso você queira fazer Pix, está no celular. E que o Senhor possa achar aqui corações graciosos, corações gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? O louvor vai tocar. Vocês aproveitem este momento no qual o louvor está tocando. Faça a tua oferta, contribua com o teu dízimo. Traga seu envelope aqui para a gente orar por cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé para nós louvarmos o Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! A todos nós louvamos a Deus. Esse foi o momento de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aí eu peço que você abaixar seus olhos, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar novamente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez nós adoramos ao Teu nome, a trazer os nossos dízimos e nossas ofertas no Teu altar. Abençoe esses que fizeram o Pix, colocaram seus dízimos, as suas ofertas no Teu altar. Pai querido, prospera, abra a porta de emprego, Deus, a esses, e dê oportunidade a esses que precisam de emprego também, de adorar, entregar o seu dízimo na sua casa. Abençoe, Senhor, esses que estão em casa, que também, ó Deus, de alguma forma fizeram o Pix, prestaram o seu culto agora, a sua adoração, dizimando, ofertando. Nós sabemos que tudo depende de Ti, tudo é para Ti, e que o Senhor supre todas as coisas. Então Te louvamos e Te agradecemos neste momento, por tudo que tens feito nesta igreja. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. As crianças agora. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Agora é hora de chamar as professoras e as crianças para a gente ir para as classes. De 3 a 6 anos, sou eu que vou dar aula. De 7 a 9 a Camila. E de
10 a 13 é a Josiane. 10 a 12. Vamos chamar alguém para orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um culto, Deus. Muito obrigada que a palavra que é um dar aqui seja maravilhosa e nós sabemos também. Em nome de Jesus, amém. 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 Quem já tem sido abençoado aqui nesta noite? Levante sua mão aí. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? Aleluia. Amém. Pode se assentar. É muito importante, é um momento muito importante, é o momento da palavra. Desde o momento da ministração do louvor, não combinei nada com Marília sobre o texto, mas a música em qual ela ministrou faz todo sentido com a pregação desta noite. Também não comentei nada com Alexander, porque ele trouxe a palavra de Caim e Abel, e com certeza tudo tinha a ver, Alexander, com o alinhamento da visão de Deus com a visão de Caim e com a visão de Abel. Ele sabia qual eram as premissas, e por isso ele entregou as suas coisas, ele tinha um alinhamento com a visão de Deus. E é muito importante porque o tema desta noite é justamente esse: a visão de Deus. Nossa, profundo? Não, é só isso que Ele quer com a gente mesmo nesta noite. Ele nos chama a fazer um alinhamento da nossa visão como homem, servo e discípulo com a visão dele, com a visão de Deus. E a palavra está lá como texto base em Marcos 8, de 22 a 26. E diz assim a palavra do Senhor: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Vamos orar novamente? Senhor, obrigado, Pai, obrigado que a Tua palavra venha de encontro a cada vida aqui nesta noite, esses que estão aqui no Teu altar, neste espaço, como esses também que estão assistindo este culto pela internet. Que Teu Santo Espírito toque, que Seu Santo Espírito modifique, que Seu Santo Espírito cure, liberta, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos entender o que o Senhor deseja para os nossos corações. Que não seja eu, Senhor Deus, que esteja aqui a falar com os meus irmãos, mas que Teu Santo Espírito use a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, para que todos esses possam ser alcançados pelos Teus desejos. Pois assim nós oramos, repreendendo todo o mal que venha tentar, ó Deus, atrapalhar este culto, atrapalhar esta mensagem, atrapalhar o entendimento dos meus irmãos. Nós repreendemos em nome de Jesus, e que neste momento somente a Tua face seja resplandecida sobre nós, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Você pode dizer amém aí, querido? Está muito fraco, amém? Amém. Aleluia. Queridos, nós vivemos uma era da informação. Apenas com um clique, nós conseguimos atingir o mundo inteiro em informações. A televisão nos enche de informações, o rádio nos enche de informações. Lá você vai no Google, clica qualquer palavra, você tem informações. Então, vivemos uma era de informação, mas com certeza não necessariamente da revelação, que é algo totalmente diferente. Nunca se enxergou tanto, nunca se ouviu tanto, mas também nunca se discerniu tão pouco o que nós temos como informação.
ou que chega aos nossos ouvidos, ou que nos distrai até mesmo da presença de Deus. E devido a tudo isso, Deus não está interessado apenas em abrir nossos olhos naturais nesta noite. Ele quer alinhar a nossa visão com a dele, assim como eu disse no começo deste culto, no começo da minha palavra, da palavra que vem da parte de Deus para cada um de nós nesta noite. Ele quer alinhar a sua visão. E essa visão, a visão de Deus, se manifesta como um processo gradual de cura e clareza espiritual, onde Jesus restaura, no texto que acabamos de ler, um cego em duas etapas. Em duas etapas, simbolizando a conversão e o crescimento na fé, que vão do embaçado, entender aos poucos o que Deus pretende, ao nítido, uma compreensão plena do reino de Deus, exigindo neste momento de cada um de nós total obediência e afastamento de práticas antigas que nos afasta, nos distorce a visão de Deus, para uma visão definitiva e completa do que é reino, do que é ser verdadeiro discípulo, do que é seguir a Jesus. Claro que todos nós queremos enxergar a vida com clareza, mas, e às vezes, embora não estejamos mais cegos para as coisas que são de Deus, apesar de não estarmos mais cegos, nossa visão ainda é confusa. Enxergamos homens como árvores, assim como o cego. O milagre do cego de Betsaida é o único, olha que coisa interessante. O milagre do cego é o único milagre progressivo de Jesus. Único milagre progressivo. E ele nos ensina que a visão espiritual é uma jornada e não apenas um evento. Em Marcos 8 encontramos uma cura única aqui. Uma cura única do cego de Betsaida. Não apenas física, mas profundamente espiritual. E ele quer trazer isso a cada um de nós nessa noite. Ele revela como Deus trabalha com a nossa visão. Com esse texto passamos a entender que a visão humana, pode passar para mim aqui, de novo, para frente, aí, a visão humana ela é totalmente limitada. O cego começa a ver, mas vê homens como árvores. Ele vê homens como árvore. Isso revela uma visão distorcida no momento. É como ajustar o foco de uma câmera. Imaginem, a imagem existe, mas ela está totalmente borrada. Assim é a vida espiritual de muitos. Veem milagres, mas não entendem processos. Não entendem processos. Vocês estão me ouvindo direito aí? Está muito alto, não está? Eu estou sentindo que está um pouco alto, viu? Não? Tá bom? Ok. As pessoas veem milagres, mas não entendem processos. Pessoas confundem pessoas com problemas. Pessoas confundem dor com abandono. Pessoas confundem silêncio de Deus com possível rejeição do Pai. E não existe isso, é apenas uma visão distorcida, uma visão embaçada. É você enxergando homens como árvores, onde você não tem a verdadeira compreensão do que realmente Deus é capaz de fazer. E para que tudo melhore e mude, Jesus em primeiro momento nos convida para uma intimidade. Olha só o que diz o versículo 23. Olha só o que diz o versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Vocês podem ler para mim? Ele tomou
e levou para fora do povoado. Entendam, antes de Jesus dar a visão ao cego, Jesus deu o quê? A sua mão. E não só deu a mão, ele levou o cego para fora do povoado. Para o cego, o barulho da aldeia ou do povoado poderia ser muito confuso. Jesus não teria a liberdade e a particularidade com o cego. Jesus o leva para fora do povoado para ter com ele um particular. Jesus o leva para fora e assim hoje, para mudar a minha visão e a sua visão, e para alinharmos a nossa visão com a do Pai, Jesus segura na minha mão agora e na sua. Ele deseja nos levar a um nível de intimidade, para que as coisas se tornem mais claras em nossas vidas. Quer que nada atrapalhe seus desejos para mim e para você. Que nenhum barulho, por mais alto que seja, nos roube a atenção que deve ser exclusivamente nele, Jesus. Muitas vezes Deus não cura a sua visão no meio da multidão, e você tem que entender isso, nós temos que entender isso, porque a sua atenção não está totalmente nele. Jesus não gosta de dividir a atenção. Realmente Ele quer exclusividade sua. Ele quer intimidade comigo e com você. Ele te chama para o secreto, onde não há opiniões de terceiros, apenas você e o toque dele, e a voz dele, e o comando dele. Você está disposto a deixar Jesus te guiar para fora da zona de conforto que é o seu povoado? Você e para mim sermos curados? Depende de uma obediência, depende de uma iniciativa, depende de você buscar somente a presença dEle, a vontade dEle. O alinhamento de visão é exclusivo e Deus só permite que aconteça quando você dá total atenção ao que Ele deseja para você. Saiba de uma coisa, queridos, muitas vezes passamos pelo secreto e ainda assim nossa visão continua embaçada. Mas entenda alguma coisa, faz parte do processo. Pois assim como foi com o cego de Betsaida, do nosso texto aqui que acabamos de ler, é assim também com a minha vida e com a sua vida. Com certeza, iremos passar pela fase do processo da visão embaçada. Quantos aqui já passou por isso? Quantos aqui ficou sem entender às vezes o que Jesus queria dizer com determinada palavra? Ou que você não tinha total compreensão daquilo que a palavra estava determinando que você fizesse? Quem teve isso? Levante sua mão para mim. Sim, são fases. E todos nós passamos. Olha o que diz o versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Isso na primeira parte do versículo. Entendam aqui, com esse texto, ele já não estava mais em trevas, ele já não era mais cego, mas ainda não tinha o quê? Não tinha clareza no que estava vendo. Ele via vultos, ele enxergava pessoas como árvores, mas a cura já estava em seu alcance, pois Jesus já havia tocado nele, Jesus já havia o pego pelas suas mãos e o levou para o secreto, mas ainda assim enxergava homens como árvores. E quantos de nós não podemos estar assim hoje, neste exato momento? Já conhecemos a Deus, mas nossa visão sobre o futuro, nossa visão sobre família, nossa visão sobre casamento, nossa visão sobre futuro, nossa visão sobre filhos, nossa visão sobre nós mesmos ainda continua distorcida. Você já se localizou no reino de Deus?
Você já se, mais fácil, você já se localizou dentro desse ministério, onde você está assistindo este culto? Para que você serviria aqui? Como que você serviria ao teu Deus e aos teus irmãos? Você já se localizou? Você já se enxergou? Se ainda não, você está passando pela fase da visão embaçada. E aí, a gente vê homens como árvores, e ver as pessoas como objetos sem humanidade, ou ver os problemas maiores do que eles realmente são, não é de Deus. Não se contente com essa visão, com uma visão parcial, querido. O mais ou menos não é destino final de Deus para mim e para você, meu irmão. Há algo maior que Deus deseja para mim e para você. Os planos deles são muito maiores do que os nossos planos. Devemos entender que passaremos pelo processo, mas como todo processo, com fases, devemos passar por eles sempre almejando a fase seguinte, um progresso constante com Deus. Aliás, o verdadeiro discípulo sempre busca esse processo, uma busca por santidade, uma busca para aumentar o seu galardão no céu, querido. Ninguém é perfeito, eu sei disso, mesmo porque a palavra diz isso, que todos pecaram e estão destituídos da glória do Pai. Todos nós somos pecadores, mas todos nós passamos pelo processo de alinhamento de visão de reino, de visão de Deus para cada um de nós. E nesse contexto, Jesus não se contenta com uma visão incompleta. Eu acho que eu pus aqui, não pus? Ah lá. Jesus não se contenta com uma visão incompleta. Sabe por quê? Porque no texto Jesus impõe as mãos novamente no cego. Ele poderia ter parado, mas não parou. Ele poderia ter estagnado, ter deixado o cego enxergando embaçado, mas não parou. Ele dá o segundo toque. Entenda uma coisa, o médico, quando inicia um tratamento, não abandona o paciente no meio. Não é, Sandra? Quando começa um tratamento com você lá, para-se no meio ou vai até o fim? Todo profissional, e assim é com Jesus. Ele não para o tratamento no meio. Deus não começa algo em mim e em você para deixar pela metade. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que vai de encontro à minha vida e à sua vida para realmente transformá-la. Mas depende de alinhamento de visão. Repita comigo: depende de alinhamento de visão. Você tem buscado a visão dos céus para você, amado? Em tudo que você está fazendo, no seu trabalho, no seu emprego, na onde você estuda, você tem buscado visão de Deus para você? Por que você realmente está naquele ambiente? Qual é o seu propósito? Não seja egoísta, o seu propósito não é só para você. Seu emprego não é só para você. Tem uma notícia para te dar: seu emprego não é só para você. A sua vida não é só sua. Deus tem algo maior para você. Deus quer te usar como uma ferramenta dele para alcançar pessoas, para amar pessoas, para buscar pessoas que o não conheçam, para que você possa resplandecer a visão do Pai para aquele que está precisando, almejando, com sede e fome de Deus. Então Deus não começa algo em nós para deixar pela metade. Como disse no começo, o propósito dele é muito maior que o meu e o seu, querido. A visão dele é muito maior que a minha e do que a sua. Não se sinta pequeno. Não se sinta baixo. Sabe por quê? Porque você é filho do Deus vivo.
Você é escolhido por Ele. E você é escolhido para estar aqui nesta noite. Você em casa também está aqui nesta noite para ouvir justamente isso. Receba a visão de Deus para você. Use a visão de Deus para você. Deus não trabalha com rascunhos. Entenda isso. Você não é um rascunho. Outra coisa importante, assim como ele deu o segundo toque do cego, o segundo toque é para quem permanece. Permanece em que, Otávio? Permanece em servir a Ele, independentemente da sua situação. Você é um instrumento precioso. Sabia que você vale muito, querido? A sua vida foi paga um alto preço na cruz do Calvário com o derramamento de um sangue de inocente, de um Deus vivo. Você vale muito para o Senhor. E aí eu quero que você entenda que a fé não é pressa. Nada acontece com o estalar dos dedos. Se não for da vontade de Deus, a fé, entenda de uma vez por todas, a fé é permanência. É insistir. Independente de qualquer situação, você está lá servindo ao Deus vivo. Ah, mas eu não vou ser usado. Quem diz isso? É só sua consciência que é capaz de colocar isso na sua cabeça. Aliás, são ferramentas de Satanás que são lançadas na sua cabeça para você achar que você não vale nada. Pelo contrário, totalmente ao contrário disso, você é um instrumento, você é filho de Deus, discípulo verdadeiro do Rei dos Reis, que pode ser tremendamente usado se você alinhar a sua visão como homem, discípulo, com a visão do Pai. Então, o segundo toque, entenda, o segundo toque de Deus, ele é poderoso. Olha o que diz o versículo 25. Vamos lá. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram o que, igreja? Seus olhos foram o que? E sua vista lhe foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Entenda uma coisa, amado, Jesus não falhou na primeira vez. Deus é perfeito. Ele jamais falha. Então ele não falhou na primeira vez que ele pôs o cego. Ele apenas mostrou que alguns de nós precisamos de uma segunda dose de graça. Todos nós precisamos de uma persistência na oração. Então, como eu disse anteriormente, não desista. Todos nós e algum de nós que estamos aqui, você que está em casa, precisa de um novo encontro às vezes. Sabe o que é chamado o primeiro amor? Muitas vezes precisa de um segundo toque para você ver e sentir aquilo que você sentiu quando o Espírito Santo te tocou lá quando você aceitou pela primeira vez Jesus. Se hoje sua visão está confusa, simples assim, peça a Deus o segundo toque. Deus é paciente, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é fiel, e Ele vai te ouvir, e Ele vai tocar. Ele não te abandona no meio do processo de cura, Ele não te abandona em meio ao processo de busca de santidade, Ele não nos abandona no processo de crescimento espiritual, buscando a presença dEle, lendo a palavra dEle, jejuando, orando cada vez mais. Ele não nos abandona se nós fraquejamos. Se você está sentindo fraco, ou que está fraquejando, peça a Ele o segundo toque. A clareza vem quando permitimos que Ele toque no mesmo lugar quantas vezes forem necessárias, até que vejamos claramente e de longe. Ele toca quantas vezes forem necessárias,
para que os planos dele na minha vida e na sua vida se cumpram. Você está entendendo isso? Ele vai tocar quantas vezes foram necessárias para que você enxergue e alinhe a visão com ele. Só que tem um segredinho aqui. Você precisa desejar. Você precisa insistir. Você precisa buscar. E devemos entender dessa forma que a visão de Deus ela é progressiva. Crescimento espiritual, amado, não acontece de uma hora para outra. Crescimento espiritual acontece por etapas. Começa com leite e vai aumentando até chegar no sólido mesmo. E para chegar no sólido, como que uma criança nasce? Ela já começa nascendo comendo arroz, feijão? Quero ouvir de vocês, igreja. Começa? Não. Ela começa com leite. E progressivamente, isso vai aumentando. Uma criança aprende a andar como? Como que a criança aprende a andar? Não é caindo? Ela levanta, anda 2 passinhos e cai. Levanta de novo, anda, só que ela desiste. A criança desiste? O que ela faz? As quedas fazem parte do aprendizado, não do fracasso. Você, nessa noite, você não é um fracassado por vezes estar caindo ou estar afastado, jamais. Você é filho do Deus vivo. E você está passando por uma fase, às vezes fase da visão embaçada. E aí, o seu cair não é fracasso, o seu cair é aprendizado. Volte os seus olhos para Deus, alinhe a visão do Pai e prossiga. Ande, caminhe em direção à cruz. Olhe para o alto, não olhe para o chão. Se você olhar para o chão, você vai ter medo às vezes e vai cair. Se você olhar para o alto, Deus estende a mão, assim como estendeu para o cego, te leva para o secreto e faz você passar pelo processo e passar pelas fases. Então, amado, não despreze o processo. Não compare a sua visão com a de ninguém. Não olhe para o outro. O seu relacionamento, o alinhamento de visão não é lateral, ela é reta e para o alto, é com Deus. Não enxergue o outro, enxergue-se a si mesmo e olhe para cima. Deus trabalha no tempo certo com cada um de nós. Cada um passa por um processo. E com isso, a visão de Deus, ela muda a nossa percepção da vida. Quando o homem passa a ver claramente, tudo entra em ordem. Óculos corretos não mudam o mundo. Se eu tirar aqui, estou enxergando algumas coisas embaçadas. Se eu colocar, enxergo todo mundo claramente. Óculos corretos, com graus corretos, não mudam o mundo. Mudam o quê? Mudam a forma como enxergamos as coisas. Então, faz parte do processo. A visão de Deus muda a nossa percepção de vida. O problema não desaparece, mas perde o poder. Que você enxerga um Deus que é o Deus do impossível e pode mudar a sua situação e a minha situação a qualquer momento. Basta alinhar a sua visão com a visão do Pai, com a visão de Deus. A dor não some, mas ela ganha propósito. Você com certeza buscará a Deus. Nós vemos vários casos acontecendo, às vezes a pessoa está fraquejando, tem um problema, a dor vem, ela busca o Senhor, Deus cura. Qual foi o propósito da dor?
aproximou aquele que foi curado do Pai, que se alinhou à visão em um momento de dor. A dor ganha propósito. O medo não domina mais. O que domina aquele que alinha a visão com a visão de Deus é o temor. O pastor já pregou sobre isso aqui. E o temor não é ter medo, é ter amor, ter respeito a esse Deus que é Pai, que é justo, que é infinito, que é dono do ouro, dono da prata. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei se você está passando por problemas financeiros, eu não sei se você tem não buscado ao Senhor, não sei se você tem se colocado como instrumento, não sei se você tem enxergado homens como árvores, que aí você perde totalmente, você enxerga o homem como objeto e é totalmente fora da visão de Deus. O primeiro mandamento é aquele que amar ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu como a ti mesmo. Então o medo não domina mais, o que domina é o temor, que é o amor a esse Deus, que é capaz de mudar a minha vida e a sua vida a qualquer momento. E é justamente nesse momento em que o temor toma conta, em que o respeito toma conta, em que o alinhamento da visão com o Pai acontece, é que o milagre que você tanto busca ocorre na sua vida. O que você está precisando do Senhor? O que você tem buscado de Deus todos os dias? Quem quer milagres aqui? Levanta a mão. Ok. Você tem alinhado a sua visão com a visão de Deus? Você tem buscado a presença do Pai para que esses milagres aconteçam? Porque é neste momento, quando você alinha sua visão com esse Deus poderoso, onde o medo já não se faz mais presente, a dor já ganha um propósito, tudo se alinha, e é aí que o milagre acontece. E aí sabe o que acontece quando o milagre acontece? O milagre de Deus nos protege, nos ampara, porque você enxerga de uma vez por todas, no alinhamento da visão, que Deus é seu Pai, que Deus Ele é o Deus justo, que Deus realizou seus desejos. Sabe por quê? Porque você realmente alinhou a sua visão com os desejos de Deus, não com os seus. O segredo está justamente aí, em alinhar a visão de Deus com a sua visão, querido. E o versículo 26 diz assim: Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Não entre no povoado. Jesus envia o cego para casa, mas proíbe o retorno imediato dele ao povoado. Entenda uma coisa: depois que Deus limpa a sua visão, depois que você alinha a sua visão com a do Pai, você não pode voltar para os ambientes que te cegaram, ou para as vozes que duvidaram do seu milagre. Então, proteja a sua visão, mude os seus hábitos. O milagre requer uma postura, querido. O agir de Deus requer uma postura de cada um de nós, dos seus verdadeiros discípulos. E aí essa visão que é de Deus nos leva a uma obediência. Então, após a cura, Jesus orienta o homem: não entre no povoado, vai para sua casa. E aí você tem que entender uma coisa: visão sem obediência gera soberba. Revelação sem submissão gera confusão. Não devemos ser esses. Quando alinhar a visão, quando buscar a presença de Deus, seja quantos toques Ele der nos seus olhos, não permita que essa revelação gere em você uma insubmissão, gere em você uma desobediência. Ao contrário, obedeça, vá de encontro ao seu Deus, haja como filho,
como verdadeiro discípulo. Para concluir, Deus não quer apenas tirar a nossa cegueira. Ele não quer tirar a minha cegueira e a sua cegueira. Ele quer nos dar clareza. Clareza de reino. Clareza de quem somos no reino. Clareza de que Ele é o teu Deus e é capaz de mudar a sua vida e a minha vida. Deus não quer que apenas que você e eu enxerguemos vultos. Ele quer que você veja a vida com nitidez do reino. Há pessoas aqui hoje que estão vendo embaçado, há pessoas que estão cansadas do processo. Você está em casa, se você está cansado do processo, estão desistindo antes do segundo toque. Saiu de uma coisa, hoje Jesus está passando novamente. O Espírito Santo está te tocando aí. E Ele faz a seguinte pergunta a mim e você: você quer continuar vendo as pessoas como árvores? Ou quer ver claramente, nitidamente, a visão de reino? Você se sente caminhando em vultos hoje? Suas decisões parecem confusas? Deixe que Jesus te pegue pela mão agora, querido. Não deixe para amanhã. Assim como Ele fez com o cego, estendeu a mão, Ele estende a mão a você. E te convida a sair do seu povoado, do seu conforto, para o secreto, para te tirar das distrações. E aí que você possa pedir a Ele: Senhor, toca-me pela segunda vez. Senhor, toca-me pela terceira vez. Senhor, toca-me quantas vezes forem necessárias para que eu possa alinhar a minha visão com a tua visão e ter a noção do que sou, de que posso ser no teu reino. Eu desejo ver claramente. A mensagem de hoje é um chamado para quem perdeu a visão espiritual, para quem está enxergando embaçado, para quem está vivendo uma fé superficial, querido, para quem precisa de um segundo toque. Todos nós precisamos de um segundo toque, às vezes. Aliás, muitas vezes. Então, minha oração nesta noite, hoje, como ministro da palavra do Senhor, para todos que estão assistindo aqui em casa, é que o Senhor toque novamente os nossos olhos. Que todas as escamas espirituais caiam de uma vez. Que nossa visão como discípulo, como servo, possa ser alinhada com a tua visão, Senhor. Você pode repetir comigo? Nós queremos ver como tu, Senhor, vês. Quem realmente deseja isso? Se está faltando isso para você nesta noite, nós vamos tocar aqui o louvor. E aí você pode se dirigir aqui para que a gente possa orar junto, pedindo o nosso alinhamento com a visão de Deus. E pedir para que o Senhor ajuste a nossa visão. Tire a nossa distorção, o nosso medo, a nossa confusão. De uma vez por todas, queremos ver pessoas como pessoas. E o Senhor como nosso único Salvador, Rei das nossas vidas. Você pode se colocar de pé neste momento. Este Deus é tão grande. O amor dele é tão grande. E esse amor quer te tocar e quer me tocar nesta noite. Eu fazendo essa mensagem, eu fui tocado por esse Deus. Se você está de alguma forma desse jeito que eu falei, que a pregação ministrou, e se você foi ministrado no coração pelo nosso Deus,
É justamente assim, como você é. Foi que se entregou por mim. Esse é o Deus que te ama. Sua vida derramada lá E Ele quer te dar o segundo toque, querido. imenso amor que me alcançou. Se você precisa do segundo toque, Tinha tudo para dar errado. se você precisa alinhar a sua visão com esse Deus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vamos orar juntos. Aleluia. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande. Nós te amamos, Deus. Que o Senhor seja o nosso Deus, Rei das nossas vidas. Como pôde me amar? Sabe de uma coisa? Ele te ama. Ele deseja intimidade contigo. Foi que se entregou por mim. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Aleluia. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande,
sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Em Deus tão grande, um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Teu Santo Espírito visitou os nossos corações nessa noite. Obrigado porque o Senhor a todo momento se fez presente neste culto desde o começo. Obrigado pelo agir do Teu Santo Espírito em nosso meio. Obrigado pela libertação ocorrida. Obrigado pelo alinhamento de visões ao Senhor. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és o Deus do impossível. Então realmente, Senhor, vem com os Teus milagres, vem com a Tua providência. Faça, ó Deus, o Teu querer em nosso meio, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o agir de Satanás na vida de todos esses que estão aqui e assistindo em casa, e me incluo também, Senhor, nesta oração, porque não sou nada sem Ti. Sou pecador, assim como o Senhor diz na palavra: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Assim sou eu também, um pobre pecador que precisa todos os dias da Tua presença. Assim também os meus irmãos aqui, eu posso dizer com clareza que todos nós, se eu pedisse para levantar as mãos, nós levantaremos, porque precisamos do Teu agir, da presença do Teu Espírito a nos guiar, da presença do Senhor em caminhos que percorremos, ó Deus, por vezes tortuosos. Nós repreendemos, ó Deus, o agir de Satanás em nosso meio. Somos um povo liberto, um povo livre no nome santo de Jesus, buscando, ó Deus, de todo o coração a Tua presença neste momento. Esse Deus tão grande que nos amou de maneira inexplicável, um amor tão profundo que atinge todos esses que estão aqui, Senhor, e assistindo em casa este culto, que por vezes nos constrange, Pai, porque somos falhos. Muitas vezes não desejamos esse amor, muitas vezes não entendemos esse amor, muitas vezes desviamos a visão daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai querido, tenha misericórdia, venha com a Tua graça, venha com o Teu poder sobre cada um nesta noite, sobre cada família representada nesta noite, sobre cada adulto, sobre cada jovem, sobre todas as crianças que estão aqui e assistindo em casa neste momento. Vem com o Teu poder, vem com a Tua cura, liberta, transforma, que Seu amor possa alcançar todos, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, ser instrumentos Teus, com visão alinhada de reino, e sermos usados para a glória e honra do Teu santo nome. Faça de nós verdadeiros discípulos, faça de nós verdadeiros adoradores, faça de nós verdadeiros servos, que Te buscam em espírito e em verdade. Obrigado, Pai. Obrigado pelos milagres já realizados, pelos desejos já colocados no Teu altar, o Senhor já realizando. Que as Tuas promessas se cumprem em nosso meio. Que a Tua face resplandeça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, nos quatro cantos deste mundo, nesta igreja e em todas essas que servem ao Senhor verdadeiramente. Muito além do que sonhei. Pois assim nós oramos, Tão
e agradecemos a esse amor tão grande de Jesus por cada um de nós. Por cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus tão grande? Aleluia. Deus seja louvado. Que o Senhor abençoe e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Meus amados, tenho 2 recadinhos. O primeiro é a nossa cantina, hoje ela está aberta. O combo hoje custa R$12. O combo é composto de refrigerante mais salgado. Salgado hoje é esfirra de carne e americano. O americano é queijo, tomate e bacon. Todo dinheiro que é investido na cantina, ele é revertido para os jovens e para as crianças. Amém? Agora um outro recadinho. Vem cá, Carla, por favor. Temos a nossa irmã Carla aqui na nossa igreja e ela tem um trabalho muito bonito com o Instituto Abrace, né? O Instituto Abrace trabalha com equiterapia. Então ele ajuda pessoas com problemas motoros com tratamento com cavalos. E ela tem esse instituto e eles fizeram uma mudança agora, né, Carla? E estão precisando de ajuda de voluntários. Eu queria que a Carla falasse um pouquinho. Boa noite a todos. Acho que no início, né, sempre aqui do culto tem as mensagens, né, os avisos, e a gente está sempre precisando de ajuda. Mas esse é um momento especial. A Abrace é uma instituição que atende pessoas com deficiências em parceria com os cavalos. Nós passamos uma trajetória de várias mudanças, né, em pouco tempo. Mas a nossa última mudança, espero que seja agora, e para a nossa sede própria. Então, estamos num lugar hoje em que a gente assumiu como uma sede, só estamos nós, não é mais uma parceria com outros locais. Mas isso, para a gente, está impactando num custo elevado, toda a adaptação que a gente tem que fazer lá. Hoje nós contamos com 13 animais, cavalos, de grande porte, e a gente está precisando adequar a estrutura o mais rápido possível para que a gente possa recebê-los, que eles estão hospedados em outro local até tudo estar pronto. Então, é muito difícil nessa época, mesmo contratando, a gente conseguir mão de obra. E os piquetes agora, que é onde os cavalos ficam soltos, é nossa prioridade. Então, se você sentiu no coração e quiser nos ajudar, durante toda essa semana e o próximo final de semana, nós vamos precisando muito da ajuda de quem puder estar colaborando com a gente. Seria estar presencial no local e é no bairro do Medeiros agora que estamos. Então, é um pouquinho mais perto daqui onde a gente estava antes. E assim, é um lugar muito bonito, é um lugar muito abençoado, porque trouxe uma paz muito grande para o nosso trabalho. E tenho certeza que a nossa parceria agora vai ficar mais próxima da IBACE, porque é uma coisa que eu queria falar com o Márcio depois também, mas assim, no sentido de ter os eventos da igreja junto com a gente. Lá tem salão de festa, tem piscina, tem campo de futebol. Então nós vamos poder proporcionar também para os nossos assistidos, mas também ser mais colaborativos aqui com a igreja também. Isso é promessa de Deus, né? Então, se você puder ajudar, procure a Carla. Procure a Carla, ela vai falar como que você pode ajudar. Principalmente com mão de obra. Mão de obra, tá bom? Meus queridos, eu esqueci de avisar. Tem cafezinho também que é de graça, de grátis. Tome um cafezinho e alguém vai encostar para poder conversar com você ali também, tá bom? Vamos orar, meus queridos? Ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou, Pai, de poder adorar ao Teu nome, em conjunto com os nossos irmãos.
Deus amado, estamos iniciando essa semana agora, Pai. Queremos iniciar essa semana com a Tua presença em nós, em tudo que nós formos fazer. Deus amado, acompanha cada um dos Teus filhos aqui, Papai. Que o Senhor esteja abençoando cada dia da semana dos Teus filhos. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Dá um abraço no teu irmão, toma um cafezinho, come um salgado ali. Que Deus abençoe a todos nós.